Você já sentiu aquele peso no peito ao perceber que o dia passou e que você não fez nada que precisava? Aquela sensação de frustração, culpa e ansiedade que parece te consumir por dentro? Pois é, isso se chama procrastinação. E o pior, ela não é um simples hábito ruim. Ela é um ciclo vicioso que está te impedindo de alcançar os seus sonhos, destruindo a sua autoestima e te deixando cada vez mais ansioso e infeliz. Hoje, você vai entender como a procrastinação está sabotando a sua vida, porque isso acontece e, o mais importante, como sair dessa prisão mental antes que seja tarde demais. Bom, a procrastinação parece inofensiva no começo, onde você deixa para depois aquela tarefa importante, convencendo a si mesmo de que tem tempo de sobra. E daí o tempo passa e, de repente, aquela simples decisão de adiar se transforma em uma bola de neve, como se fosse uma bola de neve de culpa e estresse. Você sente que deveria ter começado antes, mas, ao mesmo tempo, a pressão do prazo te paralisa ainda mais. E adivinha qual é o resultado? Você se distrai com redes sociais, vídeos, séries, qualquer coisa para evitar encarar a responsabilidade. Mas o alívio é temporário. No fundo, a ansiedade aumenta, você começa a se sentir incapaz, improdutivo e sobrecarregado. E quando finalmente tenta agir, já está exausto emocionalmente, não sendo capaz de alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. E esse é o ciclo da procrastinação, uma armadilha mental que prende você em um estado constante de frustração e autossabotagem. E hoje você vai descobrir como finalmente vencer esse ciclo. O que muitas pessoas não percebem é que a procrastinação não afeta apenas a sua produtividade, ela destrói a sua paz de espírito. Cada tarefa adiada vem acompanhada com um peso emocional. Como eu digo, a dislexia do presente é um inferno do futuro. Se você sente culpado por não ter feito, ansioso ainda por precisar fazer, inseguro por achar que não vai dar conta, aos poucos a sua mente começa a associar qualquer desafio com dor e estresse, tornando cada vez mais difícil começar algo novo. Sua autoestima desmorona, você começa a duvidar da sua capacidade. E isso não afeta só o seu trabalho, ou os seus estudos, ou a sua vida desportiva, etc. Afeta os seus relacionamentos, sua saúde mental e até a sua felicidade. E o pior é que muitas pessoas vivem assim por anos sem perceber que estão presas nesse ciclo destrutivo e não percebendo o que acaba com a energia delas, o que traz a tristeza para as suas mentes. Mas é aí onde surge a verdadeira pergunta. Por que fazemos isso se sabemos que nos faz mal? E a resposta está no nosso cérebro. O nosso cérebro é programado para buscar prazer imediato e evitar desconforto. Quando nos deparamos com uma tarefa difícil ou estressante, o nosso cérebro reage como se fosse um perigo real e nos empurra para algo mais fácil e mais prazeroso, como assistir um vídeo, rolar um feed ou jogar, ao invés de proceder para tarefas mais complexas, sabe? Parece que as coisas mais prazerosas, mais fáceis, como fast food, etc., parecem o melhor naquele momento. E o problema é que isso nos dá apenas um alívio momentâneo, enquanto a ansiedade só cresce por saber que não estamos a olhar para aquilo que realmente devíamos focar. Porque no fundo nós dizemos para nós mesmos e como é que fica aquela coisa. E além disso, o perfeccionismo e o medo do fracasso agravam a procrastinação. E o perfeccionismo destrói muitas das vezes a produtividade, porque você vai chegar no momento de executar e vai dizer, talvez já esteja um pouco atrasado, talvez não seja o momento perfeito. Eu esperava que fosse assim, e assim, e assim. E muitas das vezes evitamos começar porque temos medo de não fazer bem o suficiente. Então, adiamos e adiamos até que nos vemos obrigados a fazer tudo na última hora sobre um estresse gigantesco. E assim repetimos esse ciclo destrutivo que nos leva à frustração, muitas das vezes à ansiedade, e esse tipo de coisa. E é aqui onde entra a solução. Como sair desse ciclo antes que seja tarde? Bom, se você sente que está preso na procrastinação, saiba que existe uma saída. O primeiro passo é entender que o problema não é a falta de tempo ou preguiça, é emocional. Que você precisa mudar a forma como você enxerga as suas tarefas,
E em vez de esperar estar motivado para agir, comece mesmo sem vontade, por exemplo, ler um livro. Sabe, eu nunca acordo com a vontade de ler um livro, mas eu simplesmente sento e começo a ler porque eu percebo que o que vai trazer a vontade é o simples ato de eu me conectar com aquela ação. Porque enquanto você não se conectar com uma ação necessária, uma ação difícil, uma ação que necessita de atenção e esforço, você não vai ter vontade de fazer aquilo. É como se fosse uma tarefa em que você precisasse de se conectar. É como se você fosse a extensão e a atividade fosse a ficha, sabe? Em que você só tem a energia se você se conectar a ela e não o contrário. Então, a ação gera motivação, não o contrário. Use a técnica dos 5 segundos. E como é que funciona? Quando você perceber que está a adiar algo, faça uma contagem regressiva de 5 até 1 e depois simplesmente comece, sabe? Pequenos avanços criam um efeito dominó positivo. Outra estratégia poderosa é dividir tarefas grandes em partes pequenas, em vez de pensar preciso escrever um artigo inteiro, por exemplo. É só dizer vou escrever só o primeiro parágrafo. Isso reduz a resistência e torna mais fácil começar. Além disso, crie recompensas para si mesmo. Recompensar o seu cérebro é a melhor coisa. Ao recompensar a si mesmo, você está dando uma razão para o seu cérebro continuar, porque o seu cérebro ama o prazer. O nosso cérebro foi programado para gostar do prazer, nos trazer conforto e esse tipo de coisa. E quando recompensamos o nosso cérebro após uma ação, estamos a nos motivar. E é isso que faziam com a maioria das pessoas quando eram crianças, por exemplo. Se você tirava boas notas, você era recompensado, mas se você não tirava boas notas, você era punido e esse tipo de coisa. Então, teu cérebro precisa de associar a produtividade com o prazer. Algo simples como tomar um café, ouvir uma música favorita e dar um passeio, ter uma boa conversa, pode fazer total diferença. Então, ao você associar a produtividade com a recompensa, o seu cérebro vai ficar mais conformado e vai passar a gostar daquele ambiente. E é assim que eu aprendi a gostar de estudar, sabe? Eu não gostava de passar o meu tempo assim a tarde inteira, até que eu simplesmente comecei e passei a me recompensar por isso, a comprar pequenos doces e essas coisas. Eu aproveitava bastante o momento e eu queria continuar cada vez mais e mais. Então, a procrastinação parece inofensiva no início, mas com o tempo ela rouba sua energia, sua confiança e seus sonhos. Cada dia que você adia suas metas é um dia menos na sua jornada para o sucesso. Mas a boa notícia é que você agora tem o poder de mudar isso. Basta começar agora, não amanhã, não depois. Simplesmente agora. Sente onde você está, olhe para sua volta e se pergunte: o que me impede de começar isso? Se você já tem a caneta, se você já tem o lápis e o caderno, o que te impede de começar a estudar? Se você já tem internet, o que te impede de começar a trabalhar, de fazer o que você realmente precisa de fazer? Então, há que começar, há que olhar para a sua situação atual e se perguntar. Então, dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, porque no final a única coisa que realmente separa você da vida que deseja é a sua capacidade de agir. Porque a ação é como se fosse um elo, uma ponte entre você e os seus sonhos. E então, qual será a sua escolha?